Minha gente querida, graça e paz de Jesus sobre a sua vida. Nós agradecemos ao Senhor porque hoje, primeiro dia da semana, domingo, o dia que comemoramos o Cristo vivo, o Senhor que ressuscitou. E com sua ressurreição, Ele nos dá toda a esperança que precisamos para o tempo de hoje e por aquilo que virá na eternidade. Quero aproveitar e convidar você para juntos fazermos uma oração e vamos meditar brevemente na palavra de Deus nessa manhã. Pai querido, muito obrigado por essa manhã mais uma vez. Obrigado por todas as suas dádivas e bondades. Obrigado pela graça de Jesus que nos alcança, pela sua misericórdia que se renova a cada dia. Ilumina, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Que a sua palavra seja a nossa bússola e a nossa direção, Pai. Ajuda-nos, Senhor, em nossa caminhada. Que sejamos sempre ramos ligados à videira. É minha oração em nome de Jesus, o Salvador. Amém. Bom, nós vamos brevemente meditar hoje no nosso devocional, que é uma síntese da mensagem que costumo ministrar aos domingos. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a tribulação que é produtiva. Eu tenho certeza que você já assistiu algum filme ou leu algum livro que mostra a saga de alguém que enfrentou muitos problemas, aflições e tribulações na vida, e durante esse processo o caráter dessa pessoa vai sendo forjado, moldado. Em algum momento do clímax desse filme ou dessa história, nós vemos como essa pessoa triunfou e como ela se tornou alguém de grande potencial, ou uma pessoa de sucesso, ou alguém de grande caráter, por conta das tribulações que atravessou. Bem, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, ele nos apresenta esse conceito tão importante dessa tribulação produtiva. Vamos ler o texto. Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 4. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem tivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Quando nós consideramos o pano de fundo da carta de Paulo aos Romanos, nós precisamos ter em mente que, se os evangelhos nos apresentam a história de Jesus numa narrativa em que nós vemos sua vida, sua obra, o seu ministério, a sua morte na cruz e a sua ressurreição ao terceiro dia, o livro de Paulo aos Romanos, ou a carta de Paulo aos Romanos, nos ajuda a entender isso doutrinariamente. Em outras palavras, como é que eu apanho todas essas verdades maravilhosas do Evangelho e aplico na minha vida pela fé? E quando faço isso, eu desfruto dessa grande bênção que é ser justificado pela fé. O apóstolo Paulo, ele estrutura o seu livro, e nós vamos só até o capítulo 5, descrevendo primeiro o grande problema da humanidade, o pecado. No capítulo 8, inclusive, ele nos dá o que nós poderíamos chamar de uma má notícia. Ele diz: a ira de Deus se revela contra toda a impiedade. Normalmente gostamos de falar do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Todos esses são atributos verdadeiros. Mas não podemos nos esquecer da justiça de Deus e da ira de Deus contra o pecado. Paulo então nos mostra, do capítulo 1 até o capítulo 4, que toda a humanidade está sentenciada sob o pecado. Sejam os mais terríveis ímpios libertários, ou sejam pessoas que colocam uma capa moralista, legalistas, sejam pessoas que seguem rigorosamente os ritos, por exemplo, da lei judaica, ou sejam aqueles que são pagãos, gentios, não judeus, todos, sem exceção, debaixo da mesma sentença do pecado. Mas, ao mesmo tempo, ele nos dá essa informação maravilhosa. E como é bom saber que ele não para só com as más notícias, ele nos traz essa boa notícia. Aliás, evangelho é isso, boa nova, boa notícia. E ele nos diz o seguinte: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Pense por um momento. Ser justificado pela fé quer dizer que todos os méritos de Cristo são imputados à nossa vida.
Quer dizer que Deus nos aceita, e diz assim o texto, agora nós temos paz com Deus. Deus não está mais em guerra contra nós. Afinal de contas, se Deus é justo, perfeitamente justo, e a Bíblia nos diz que Ele é, e nós todos, a humanidade inteira, cerrada sob o pecado, ora, Deus então na sua justiça estaria contra nós, porque a ira de Deus se revela contra toda impiedade. Mas, mediante a obra de Cristo Jesus, mediante a fé, nós somos justificados. O que significa isso? Linguagem forense, para dizer que Deus nos declara justos. Não pelos nossos méritos, não pela nossa capacidade, pelos méritos de Cristo. Então nós temos paz com Deus. Paulo parece sugerir que há um diálogo imaginário com alguém questionando ele. Muito bem, Paulo, isso é ótimo para a eternidade e para o futuro, mas e agora? Não tem mais nada para mim? É quando Paulo prossegue no texto e diz que tem mais, tem muito mais nesse texto e nessa bênção, porque ele diz no versículo 3, não somente isto, mas nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, experiência, esperança. Tem mais, tem muito mais. Deus não apenas nos abençoa para a eternidade, o que já seria motivo para agradecermos todos os dias, mas Deus está conosco aqui e agora. Como estamos em paz com Deus nesse momento, nosso relacionamento nos garante a grande provisão de Deus. Então, primeiro, para Paulo, Deus é esse provedor maravilhoso, que nos dá generosamente a justificação pela fé. Mas não somente isso. Ele prossegue, aliás, essa frase de Paulo, não somente isso, aparece várias vezes na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 11, ele diz, não apenas nisto, mas também nos gloriamos em Deus. Capítulo 8, versículo 23, não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Capítulo 9, versículo 10, e não somente ela, mas também Rebeca. Falando de Sara e de Rebeca, para Paulo, ele vai descrevendo o seguinte, Deus é tão generoso, é um provedor tão maravilhoso, que ele vai empilhando coisas. Quando você pensa que Deus já te deu tudo, já fez tudo por você, Deus abre o portão da eternidade para mostrar que há muito e muito mais para as nossas vidas. Se continuamos no texto, e vou fazer isso brevemente, a resposta então, diante dessa provisão generosa de Deus, de que além de sermos justificados pela fé, não somente isto, então requer uma ação. E o versículo 3 diz, nos gloriamos nas próprias tribulações. Quer dizer, se o meu relacionamento com Deus está resolvido, todas as outras relações da minha vida estão resolvidas. Porque eu sei que quando enfrento uma tribulação, uma aflição, não é porque Deus está contra mim, mas porque Deus é o meu Pai Celestial, que cuida de mim, e mesmo no meio daquela tribulação, Ele vai produzir algo que seja bom, algo que seja para o meu crescimento, algo que me traga compensação temporal e eternal. Nós nos gloriamos nas próprias tribulações. É importante lembrar que não é aqui um fanatismo que acredita em qualquer coisa e se agarra a isso. Não é uma questão de masoquismo, de amar o sofrimento e buscar a dor a qualquer custo. Não é uma questão de estoicismo, uma corrente filosófica que prega neutralidade, seja para a alegria ou para a dor. Não. É a certeza de que a tribulação produzirá algo positivo pela graça de Deus em minha vida. E nós temos mais, então, se existe essa ação, eu preciso entender qual é a razão. Versículo 3, na parte C, diz, porque nós sabemos. Nós sabemos. Nós que temos a revelação de Deus, justificados pela fé, nós sabemos. Sabemos tudo o que Deus fez, tudo o que Deus faz e tudo o que Deus fará em nossas vidas por meio da revelação de sua palavra. Nós sabemos que se fomos justificados por Deus em Cristo Jesus, nós sabemos que Deus usará qualquer mazela, qualquer dificuldade, qualquer dor para produzir o melhor em nossas vidas. Repito, temporal ou eternal. E produz o quê? Versículo 3, na parte D, o apóstolo Paulo diz assim, a tribulação, aliás, versículo 4, a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Há uma progressão. Nós continuaremos nessa jornada de crescimento e podemos descansar na certeza
de que mesmo as nossas tribulações, elas produzem algo de bom, por causa da bondade e da graça de Deus, dos méritos de Jesus e não os nossos próprios méritos. Poderíamos resumir o seguinte: a tribulação, para um cristão, sempre tem um propósito. E cada um de nós deve responder à tribulação demonstrando a realidade da nossa confiança e da nossa fé. A tribulação, ela produz resultados inestimáveis no presente, no futuro e na eternidade. E Deus, um dia glorioso, Ele vai recompensar cada tribulação que suportamos em seu nome e para a glória do seu nome. É por isso que penso que podemos descansar na certeza de que nessa jornada encontraremos mais perseverança, mais experiência, mais esperança. Que Deus te abençoe e que possamos confiar no Senhor enquanto enfrentamos as lutas e tribulações que vêm ao nosso encontro. Forte abraço, e se você estiver livre aqui perto de Mogi, hoje às 10 horas nós teremos o nosso culto na IBB da Serra. Você é meu convidado. Eu quero ministrar essa mensagem de maneira mais ampla, temos mais tempo ali. E também às 18 horas. Prefere vir à noite, que é mais fresco, mais tranquilo? Venha participar conosco. Como costumamos dizer, sobe com a gente. Forte abraço, até breve. Bênçãos.